Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Samuel, sou professor de português e vou estar com vocês nessa nossa disciplina de português, através das nossas aulas virtuais, tá? Na nossa aula de hoje, que é a primeira aula, eu convido vocês a abrirem a apostila na página 38, que nós vamos dar continuidade à disciplina. O tópico de hoje é estudo dos numerais, então nós vamos aí na página 38, tá bom? Vamos lá. O numeral é a classe de palavras que denotam um número exato de coisas, seres ou conceitos. Então vamos lá. Um numeral é a classe de palavras que denota um número exato. Vamos lembrar aqui, ó. Número exato. Não importa se é de coisas, de seres ou de conceitos. Ou também indica posição. Vamos lá. Posição. Indica posição que ocupam numa determinada ordem. Quando apenas nomeia o número de seres, aí vamos lá, para os tipos dele, né? Quando apenas nomeia o número de ser, eles são chamados de numerais cardinais. Ok? Numerais cardinais. Quando indica a ordem em que se ocupa numa série, né, o numeral é chamado de ordinal. Então vamos lá. Quando é apenas para contar, eu tenho os numerais cardinais. Quando é para indicar ordem, eu tenho os numerais ordinais. Existem também os numerais multiplicativos. Ó, multiplicativos. E os numerais fracionários. Tá? Os multiplicativos, eles exprimem aumentos proporcionais de quantidade, tá? Indicando números que são múltiplos de outro, tá certo? E os fracionários indicam uma diminuição proporcional da quantidade, o seu fracionamento. Vamos lá. A partir disso, nós podemos fazer a classificação dos numerais, certo? Nós podemos classificar os numerais como cardinais, simples contagem, ou seja, 1, 2, 3, certo? Os números comuns que nós utilizamos. Se eles forem os ordinais, como é que seriam? Primeiro, segundo, terceiro, ok? Se fossem os multiplicativos, dobro, triplo, quádruplo, certo? Se fossem os fracionários, aí poderia ser meio, terço, quarto, ok? Então vamos lá. Como é que eu classifico os meus numerais? Eu posso classificar eles em cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Para que nós possamos entender, por exemplo, o número 5, certo? Número 5. Ele pode ser 5 ou ele pode ser quinto. Se eu perguntar 5 é classificado como numeral cardinal ou numeral ordinal? Aí você vai me responder. Da mesma forma, se eu perguntar,
Quinto é classificado como numeral ordinal ou numeral cardinal. Você vai ter que me responder a partir disso, tá bom? Vamos lá. As flexões. Os numerais cardinais que variam em gênero são 1 ou uma, 2 ou duas, e os que indicam centenas, 200 pessoas, 200 reais. Isso é flexão de gênero, tá certo? 300, 300, 400, 500. Esses são os modos que nós utilizamos para fazer as flexões desses numerais, tá certo? Vamos acerca agora do emprego. Vamos lá. Para designar papas, reis, imperadores, nós estamos na página 39 agora. Séculos e partes em que se divide uma hora. Quando o numeral vem depois do substantivo, ou seja, o que é o substantivo? O substantivo é o que dá nome aos seres, tá? Utilizam-se os ordinais até décimo. A partir daí, os cardinais. Observe. João Paulo II, segundo. João 23 é o 23. Não é o 23º. Tá certo? Isso é o emprego desses numerais. Como é que nós vamos saber disso? Olha só. Para designar leis, decretos e portarias, utiliza-se o ordinal até o 9º e o cardinal do 10 adiante, tá certo? Ou seja, para designar leis, decretos e portarias, eu tenho que utilizar o ordinal. Por isso que tem artigo 1º, artigo 5º, artigo 9º, tá certo? Artigo 10, não artigo 10º, artigo 10. Artigo 21, no artigo 70, não 70º, 70, tá? Então, isso aí é muito bom que nós venhamos a fixar, tá certo? Para designar os dias do mês, utilizam-se os cardinais, exceto na indicação do primeiro dia. Olha só, sempre quando nós chegamos, né, passou agora há pouco, né? Olha só. Se nós utilizarmos um exemplo, dia 1º de maio, eu não posso dizer, ou não é correto dizer, dia 1 de maio, não, é dia 1º. Agora, eu não digo 2º de maio, eu digo dia 2 de maio, tá certo? Vamos lá. Quando o numeral estiver anteposto ao substantivo, tá certo? Em alguns casos descrito acima, será empregada a forma ordinal. Por exemplo, o 12º capítulo, o 21º artigo do Código, o 22º dia do mês de fevereiro. Ambos são considerados numerais. Significam um e o outro 2. Uma e outra as duas, tá certo? Pode utilizar também as formas enfáticas, ambos os dois, ou ambos a 2. Ambos de 2 ou ambos 2, tá? Não deve-se utilizar um antes de 1000. Por exemplo, o serviço custaria R$1.000. 1.000 e 1.000 são formas tradicionais no preenchimento de cheques e devem limitar-se a esse uso. Ou seja, se eu fizer uma pergunta, é correto eu dizer que comprei um celular por R$1.000? Não, não é correto. Comprei um celular por R$1.000, tá certo? Então vamos lá, recapitulando para que nós possamos encerrar essa nossa aula, tá? Vamos lá. O que é, ou melhor, o que são os numerais? Os numerais são números exatos, certo? De coisas, de seres ou conceitos, ou que indicam posição em uma ordem. Na classificação dos meus numerais, eu tenho os numerais cardinais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho os numerais ordinais, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 10º, 20º, 30º,
tá? Os multiplicativos, dobro, triplo, quádruplo, e os fracionários, meio, terço, quarto, quinto, sexto, tá certo? Vamos lá, a flexão desses meus numerais. Nas flexões de gênero eu tenho isso, tá certo? Por exemplo, eu tenho 100 reais, tá certo? Ótimo, isso muda alguma coisa? Não. Mas se eu disser, eu tenho 200 reais, beleza? Mas eu posso ter 200 pessoas. Viram aí? Eu mudei o gênero, tá certo? O finalzinho dele, ó, 200 reais, 200 pessoas, tá certo? Essa é flexão de gênero. E ao emprego, tá certo? Observem tudo isso, gravem isso bem, porque nós iremos precisar disso bastante para o prosseguimento da nossa disciplina, tá bom? Agradeço a todos que assistiram até aqui, um forte abraço e até a próxima.